Com a autorização de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Jorge Nobre de Sousa, o Presidente da Academia de Marinha, Vice-Almirante José Manuel Silva Carreira, declara aberta a sessão de homenagem à professora Raquel Soeiro de Brito. Vai usar da palavra o Presidente da Academia de Marinha. Sr. Almirante, Chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, começo por agradecer a Vossa Excelência a disponibilidade para presidir esta sessão de homenagem à nossa ilustre académica, professora doutora Raquel Soeiro de Brito, conferindo assim a este momento o caráter solene que ele merece. Bem-haja por isso. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento também todos os militares presentes. Igualmente à senhora professora doutora Raquel Soeiro de Brito, nossa prezada académica honorária, agradeço a presença e principalmente por ter aceitado esta homenagem, que foi a forma que encontramos para lhe manifestar a nossa admiração e reconhecimento pelo enorme contributo que deu à Academia de Marinha e para lhe exprimir a nossa amizade. E na sua pessoa cumprimento também todos os académicos e investigadores, bem como todos com a sua presença quiseram associar-se a esta homenagem. A senhora professora doutora Raquel Soeiro de Brito é geógrafa e destacada investigadora da chamada História de Geografia de Lisboa, tendo-se jubilado como professora catedrática da Universidade Nova de Lisboa. Foi bolseira do Instituto de Alta Cultura junto do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa e secretária daquele centro. Dirigiu também a Revista Geográfica da Sociedade de Geografia de Lisboa. É doutorada em Geografia pela Universidade de Lisboa com a tese Ilha de São Miguel, Estudo Geográfico. Iniciou a sua carreira docente na Faculdade de Letras de Lisboa, tendo transitado para o Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, onde foi professora extraordinária, o que corresponde hoje a professora associada e depois catedrática. Foi cofundadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde fundou os departamentos de Antropologia, Geografia e Planeamento Regional. E aí exerceu as funções de vice-diretora. Foi também professora titular na Universidade de Paris X. Realizou visitas de estudo e trabalho de campo em Portugal e no estrangeiro, em Brasil, Espanha, França e diversos países africanos, e desenvolveu pesquisas em todas as 6 províncias ultramarinas no âmbito de missões científicas da Junta de Investigação do Ultramar. A expressão do seu brilhante percurso como geógrafa pode também encontrar-se na vastíssima obra de elevado valor científico e distribuída por abundante bibliografia, hoje de referência. Cabe-me agora convocar aquele período que nos é mais grato, em que a senhora professora Raquel Soeiro de Brito, enquanto nossa académica, sempre empenhada e dedicada aos nossos mais altos valores científicos e culturais, em que o mar é sempre o pano de fundo, desempenhou ao longo de 15 anos ininterruptos as funções de vice-presidente da Academia de Marinha, na classe de Arte, Letras e Ciências, funções que desempenhou com brilhantismo, inexcedível zelo, iniciativa, competência e amor pelo mar português, muito contribuindo para o êxito da missão desta Academia e também da própria Marinha. Ficaremos sempre reconhecidos pelo seu contributo e não será esquecida. A senhora professora, ao longo da sua carreira, foi naturalmente agraciada com muitas condecorações, de que destacarei apenas a Gran Cruz da Ordem Militar de Santiago da Espada. Agora, é momento também de agradecer aos que hoje quiseram trazer aqui o seu testemunho de como em algum tempo, em algum lugar, na sua carreira profissional ou académica, a sua carreira se encontrou com a da nossa homenageada. E como esses encontros foram marcantes, inspiradores e se constituíram em referências de vida e gratas memórias que agora evocam. Falo do Sr. Professor Dr. Carlos Pereira da Silva, da Sra. Professora Doutora Elizabeth Fiel, do Sr. Professor Dr. Fernando Martins e do Sr. Contra-Almirante José Luís Leiria Pinto, que indiquei por ordem alfabética, por não ser obviamente possível graduar admiração e amizade. Muito obrigado pela forma entusiástica como aderiram a esta iniciativa. Aproveito ainda a oportunidade para todos os presentes e convidar todos os presentes a visitar a exposição, uma pequena exposição que se encontra à entrada da nossa galeria e que procura ainda, num flash, diria, dar-nos uma visão do extraordinário percurso científico e humano da senhora professora Raquel Soeiro de Brito. Antes de terminar, quero também deixar uma nota de agradecimento ao Quarteto de Clarinetes da Banda da Armada, pelo momento musical que nos irão proporcionar
e que aguardamos com expectativa, e ainda à Banda da Armada, pela disponibilidade com que sempre acolhe as nossas solicitações. Muito obrigado. Termino reiterando os meus agradecimentos à Sua Excelência, o Almirante-Chefe de Estado-Maior da Armada, pela sua presença e pelo que esta significa enquanto reconhecimento à Academia de Marinha, do labor dos seus académicos e, em particular, do enorme contributo que a nossa homenageada de hoje deu à Marinha e à Academia de Marinha. E também à Sra. Professora Raquel Soeiro Brito, volto a agradecer ter aceitado esta justíssima homenagem, que também se constitui para nós como um símbolo do melhor que a nossa Academia tem. Muito obrigado. Vai usar da palavra o professor Dr. Carlos Pereira da Silva. O professor Dr. Carlos Pereira da Silva é doutorado em Geografia e Planeamento Regional pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde é professor associado desde 2016, tendo como áreas de investigação o ordenamento de áreas litorais, gestão de praias, participação pública em processos de planeamento. Senhor Chefe de Estado da Armada, Senhor Presidente da Academia de Marinha, Senhores e Senhoras membros da Academia de Marinha, caros amigos, caríssima professora. É com emoção e enorme sentido de gratidão que tomo a palavra nesta sessão de homenagem a uma figura maior da geografia portuguesa, a professora Raquel Soeiro Brito. Para mim, é acima de tudo um privilégio e também uma responsabilidade revisitar o percurso excepcional desta geógrafa que marcou gerações, instituições e territórios. A professora Raquel sempre encarou o território não como simples paisagem, mas como um espaço de relações, práticas, ritmos sociais e identidades. O território na sua obra nunca surge como pano de fundo, mas como agente ativo, elemento modelador de vida, estruturante de gestos, estratégias e modos de sobrevivência. Essa perspectiva integrada, física, humana e simbólica, distingue profundamente o seu legado científico. Gostaria de destacar um dos seus trabalhos mais marcantes, o estudo sobre os palheiros de Mira. A precisão etnográfica, o rigor geográfico e a sensibilidade humana com que retratou esta comunidade continuam a comover quem o lê. Para a professora, o percurso dos palheiros não era apenas um trajeto funcional, era um ritual territorial, uma inscrição simbólica na paisagem, uma geografia vivida que iluminava o cotidiano de uma comunidade resistente e profundamente ligada ao mar. Nas suas palavras e descrições, a Praia de Mira não é cenário, é organismo vivo, território de memórias, palco de transformações sociais e económicas que ela soube interpretar com uma clareza que permanece atual. Tive a felicidade de ser seu aluno nos anos 80, numa fase em que a geografia portuguesa vivia uma tensão entre tradição e renovação. Desde a primeira aula, a professora despertou em mim um gosto pelo rigor científico, pelo trabalho de campo, pela curiosidade e pela exigência intelectual. O seu humor acutilante, o olhar atento, a exigência firme, mas pedagógica, e até aquele temor inicial que sentíamos, que rapidamente se convertia em admiração, moldaram profundamente a minha forma de ser de académico e investigador. Já como docente, recordo que a minha primeira aula teórica que dei, que a professora me comunicou 10 minutos antes que ia assistir, um retroprojetor teimosamente desalinhado fez voar todos os papéis que tinha colocado na mesa. Após um breve silêncio, onde apanhei os cartões e retomei a aula, sabe Deus como, lá estava a professora, na primeira fila, imperturbável. Passei essa tarde na praia da Costa da Caparica, onde equacionei se seria este o meu futuro. No meu encontro posterior com a professora, após este incidente que me embaraçava de uma forma bastante grande, as suas únicas palavras que ainda recordo vivamente foram: Carlos, da próxima vez numera os cartões.
Professora Raquel Soares de Brito, fundadora, visionária e construtora de instituições. A sua vastíssima obra científica é acompanhada por um legado institucional igualmente notável. Depois do percurso no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas de Ultramarina, integrou em 1977 a equipa fundadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde criou o Departamento de Antropologia e igualmente criou e dirigiu o Departamento de Geografia e Planeamento Regional. Foi aí que colocou em prática uma visão pioneira: unir geografia e planeamento regional, promovendo a interdisciplinariedade, sempre na linha da modernização do ensino superior, aproximando a academia e a ação pública. Introduziu novas tecnologias e linhas de investigação contemporâneas, com grandes resistências. O departamento que fundou continua hoje a formar gerações de geógrafos e planeadores que aplicam no terreno os princípios que ela ajudou a estabelecer. A professora Raquel Soares de Brito, o trabalho de campo, uma escola de método e humanidade. Entre as experiências que partilhei com a professora, recordo com especial afeição um estágio de campo de uma semana em Castelo de Vide, Marvão e Porto Alegre. Não foi apenas uma saída de campo, foi uma verdadeira lição de método científico. Com ela aprendemos que o território não se observa de longe, vive-se. As reuniões de fim de dia eram momentos memoráveis. Depois de horas de caminhadas, observações, entrevistas e anotações, reuníamos-nos em torno de mapas e cadernos de campo. Sabíamos que o momento mais exigente estava prestes a começar: a análise. Era ali que se fazia geografia. Aí era exigido que cada observação fosse justificada, cada descrição contextualizada, cada afirmação sustentada. Não eram aceites frases vagas nem conclusões apressadas. Com firmeza, mas com pedagogia, por vezes infinita, a professora, quando presente, pedia que explicássemos não apenas o que tínhamos visto, mas por que acontecera. Se havia uma palavra que resumia o seu método, essa palavra era rigor. As apresentações eram escrutinadas com atenção minuciosa e, no final, o resultado era mais do que uma correção. Era uma forma de pensar. Aprendi então que o trabalho de campo não termina quando o dia acaba, mas quando o pensamento se organiza, quando a dúvida se transforma em hipótese e quando o mapa ganha o gosto humano. O maior legado dessas reuniões foi outro. A professora ensinou-nos em conversas que fazia questão de ter connosco que a ciência vive tanto de respostas como, e sobretudo, de perguntas. Perguntas que desmontam evidências, revelam o invisível e desconstroem certezas. Perguntas que não têm pressa. As boas perguntas, dizia, ficam. E esse foi talvez o seu maior ensinamento. Uma mentora generosa. Confidenciou-me depois que sentiu uma imediata empatia com a professora e que me acolheu graças à sua recomendação. Assim, a professora acompanhou todo o meu trajeto académico, da fase de assistente estagiário ao doutoramento, sempre com um apoio discreto, firme e generoso. Concluindo, a professora Raquel Soares de Brito é uma geógrafa para o nosso tempo.
Hoje, quando discutimos erosão costeira, pressões turísticas, perca de práticas tradicionais ou reconversão económica das comunidades marítimas, percebemos que o pensamento da professora Raquel continua não apenas atual, mas indispensável. Ela ensina-nos a que compreender o território é compreender as pessoas que o habitam, os seus ritmos, medos, esperanças e estratégias de vida. Muitos dos conceitos que utilizo hoje na gestão costeira, na avaliação da capacidade de carga de praias ou no ordenamento de áreas protegidas, derivam dessa maneira de pensar. Para mim, e de certeza que partilho com alguns dos presentes, a professora Raquel Soeiro de Brito foi muito mais do que uma investigadora brilhante. Foi uma mestra na mais profunda acessão da palavra. Ao celebrarmos o seu centenário, homenageamos não apenas a geógrafa, mas a pessoa. A mulher que abriu caminhos numa academia ainda marcada por barreiras, por muitas barreiras. A investigadora que fez do espaço português um território de ciência e humanidade. A professora cuja exigência formou gerações. A mestra cujo exemplo permanecerá vivo enquanto houver geógrafos que caminhem, que observem e que escutem. Professora Raquel, em meu nome e de todos que tiveram o privilégio de aprender consigo, muito obrigado. Vai usar da palavra a professora doutora Elizabeth Fiel. Após a licenciatura na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, a professora Elizabeth Fiel doutorou-se em Educação e Psicologia Evolutiva na Universidade da Extremadura e desde 2024 é professora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É também artista plástica. Boa tarde a todos. Muito obrigada por esta oportunidade de estar aqui em tão ilustre plateia. Senhora Presidente da Armada, Senhor Presidente e professora Raquel Soeiro de Brito. É com muito gosto que estou aqui e é muito difícil às vezes arranjar palavras para conseguirmos definir a professora Raquel Soeiro de Brito. Daí que a primeira ideia é precisamente ensinar e aprender na era da técnica, a obra da professora Raquel Soeiro de Brito e as aulas de geografia. A professora Raquel Soeiro de Brito partilha comigo as mesmas coordenadas. Ambas nascemos em Elvas, cidade militar. Mas foi nos anos 90 que cheguei à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa para estudar Geografia. Escolhi ser geógrafa e ter como laboratório o mundo. Corria o ano de 91 quando comecei a licenciatura em Geografia e Planeamento Regional. Era tudo novo. Inclusivamente um departamento gerido por uma mulher com um percurso invulgar, assente no trabalho de campo, na recolha de dados, por observação direta, fotografia e vídeo, com missões em lugares remotos e ligações às universidades francesas. Escolhi ser estudante na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas por considerar a palavra nova algo que seria diferente e sabia que o ambiente de aprendizagem era bom. De colaboração, na realidade foi o primeiro curso de Geografia do país a integrar a componente do território, mas também a Informática, ou a Economia, ou a Geografia do Mar e das Pescas. A determinação da professora Raquel Soeiro de Brito, aliada à experiência, investigação e conhecimento, despertava a admiração própria de quem afirmava a Geografia como ciência. A fotografia é uma constante no seu percurso. Num tempo em que a câmara fotográfica era analógica, com o rolo e dependente apenas da luz natural e da mestria de quem observava atentamente para captar o melhor momento. O rolo era finito, pelo que as experiências eram limitadas e a experiência muito diferente de hoje,
com recurso a qualquer dispositivo móvel em que os disparos são sucessivos para que se possa escolher. Hoje, as fotografias acumulam-se na nuvem das nossas contas. Outrora eram cuidadosamente reveladas em negativos, num processo que exigia espera e, posteriormente, num papel que prometia pelo menos 100 anos de garantia. A professora Raquel Soeiro de Brito considera-se uma geógrafa de campo. Fez observação direta e partilhou com inúmeros herdeiros o conhecimento geográfico. Também eu sou sua herdeira e as aulas de geografia humana podiam explicar-se à luz de Onfray. Ou seja, a viagem começa nas aulas. Estávamos prestes a partir, a embarcar nas descrições de uma geografia rigorosa, mas quase poética, para lugares longínquos. Fomos de Macau ao Brasil, de Angola a Moçambique, de Goa a São Tomé, com recurso às fotografias acompanhadas de explicações pormenorizadas que só os olhos de uma geógrafa alcançam. Entre terrenos agrícolas, captação de água, rega, barcos e artes de pesca, o mundo era desvendado aos poucos. O fascínio pela viagem acompanha-me desde tenra idade, tal como a curiosidade pelos vulcões. Recordo a aula em que o vídeo foi passado. A erupção do vulcão dos Capelinhos, na Ilha do Faial, no arquipélago dos Açores. As fotografias remeteram para a violência da erupção, as cinzas, o fumo e para a beleza da natureza. A sala C111, repleta de estudantes do primeiro ano, permanecia na penumbra, onde assistimos ao filme guiados pelo testemunho na primeira pessoa. Ao reler o artigo intitulado Memórias de uma Geógrafa, na revista da Associação Portuguesa de Geógrafos, número 25, em Inforgeo, transporta-me para o dia em que vi a projeção do filme, ou melhor, para uma peça de cinema documental, como o designou a Cinemateca Portuguesa anos mais tarde. O storytelling descrito no artigo aviva-me a memória que me tocou de forma indelével. Coube-me a mim monitorizar o vulcão e raros momentos deixei de o observar, fotografar e filmar. A princípio com a ajuda do operador, todos os fenómenos anotado cuidadosamente as suas características, pois logo que houvesse tempo, tudo tinha de ser analisado e explicado. Após uma noite de queda intensa e quase ininterrupta de emanações de lava pastosa, ao amanhecer o vulcão parecia adormecido. Só da sua extensa cratera, brotando ténues fumos brancos, impunha-se espreitar a cratera. Tinha de ser rápida. O tempo podia escassear para percorrer de jipe a distância entre a casa, a base do vulcão e depois galopar, quando possível, a íngreme encosta de cinzas e lapilli, atapetada com fragmentos de laga e crivada de buracos das bombas vulcânicas. Tudo motivado pela intensa atividade dessa noite. A subida foi penosa, mas o espetáculo compensador. A professora Raquel Soeiro de Brito partilhou a experiência e simultaneamente mostrou a importância de ir ao local, recolher dados, de perceber a paisagem, do rigor científico, do trabalho do geógrafo, da importância dos cadernos de campo, mas também do trabalho de equipa. A expressão "move céu e terra", descrita no artigo, transporta-nos para o obstáculo que a ciência enfrenta, mas a persistência e a procura de soluções deixam-nos a mensagem de que é preciso ser resiliente, empreender esforços para conseguir avançar em nome de algo maior, o conhecimento. No ensino da geografia, a professora Raquel Soeiro de Brito é para mim uma inspiração como cientista. Ao levar outros a terem experiências de aprendizagem diferentes, noutros contextos, estabelecendo redes com vista ao progresso do conhecimento e à afirmação da geografia e da educação geográfica, como saber imprescindível ao serviço da sociedade. O olhar da geografia deve ser treinado para a observação da paisagem, dos dados, dos textos e da realização de saídas de campo, que hoje, com a tecnologia, permitem a captação de imagens e vídeos de forma rápida. Tal como a professora Raquel Soeiro de Brito, sou geógrafa de campo. Durante os 27 anos no ensino básico e secundário, organizei inúmeras saídas de campo, algumas para explorar o território, onde se localizava a escola, outras com o objetivo de mostrar outras realidades, outras culturas.
recordando ao Frei a riqueza de uma viagem necessita antes de mais da densidade de uma preparação, convidando a alma à abertura, e durante essas experiências a fotografia é por excelência o método de recolha de dados para posterior análise e avaliação. O método foi herdado das aulas de Geografia Humana da professora Raquel Soeiro de Brito, da importância de observar, de recolher dados, de comparar e procurar explicações ou soluções. A reflexão leva-me à metáfora de Paulo Freire, a educação bancária, associando a ideia de depósito do conhecimento nos alunos e alunas, embora prefira o mesmo conceito num contexto de efeito multiplicador que a professora Raquel Soeiro de Brito produziu em nós, em que a exploração de outras linguagens é necessária e convoca a ação, a aprendizagem ativa e significativa. A fotografia, e se nós encontrarmos aqui a fotografia da erupção dos Capelinhos, vemos nela muito mais do que a fotografia científica. É uma aproximação àquilo que é a aproximação à fotografia, também ela artística. Olhar para esta fotografia, ou para a capa da Geográfica, ou para estas duas crianças em Macau, suscita-nos aquilo que é fotografia científica, aquilo que é o documento daquela altura. No entanto, estas fotografias levam-nos para outros mundos, para outras ideias. E, tal como diz Sardo, foi desde a sua criação uma possibilidade de produção imagética. As imagens são produzidas através da análise da pré-existência, num processo de configuração da luz, que exige mestria, além do procedimento técnico, uma certa alquimia. O autor defende a ideia de que, a partir da fotografia, a imagem tem uma relação direta com o real. Há uma interpretação do real, há uma ideia, uma visão do mundo. Segundo o autor, hoje poucas imagens são artísticas. No entanto, a democratização da fotografia trouxe outras práticas. Os registros visuais, as notas visuais, as selfies e também a poética da imagem. A fotografia entre a barreira entre fotografia documental e fotografia artística, a fronteira é muito tênue, tal como nos diz Howard. Ou seja, na fotografia da Ward, diz-nos sempre que há um registro fidedigno da realidade, oferece um contributo multifacetado à pedagogia, tal como nos diz Sardo. E, noutras linguagens, utilizando as palavras, por exemplo, de Barthes, diz-nos que refere que a imagem produzida pela fotografia documental mostra a veracidade da existência da realidade fotografada. Ou Solange, mais uma vez recorrendo ao Ward, refere que a fotografia documental permite deter o tempo, tornar o presente para sempre o passado, transformar um instante em eternidade, em mundo, em imagem. E somos nós que a vamos descodificar. A fotografia ou o vídeo documental apontam para a construção de narrativas culturais e expressões de visões artísticas diferenciadas. A estética, de certa forma, domina a fotografia ou o vídeo, existindo uma certa convergência entre o que é documental ou aquilo que é artístico. Apesar de não haver essa intencionalidade, temos que dizer que todas aquelas fotografias têm tanto de científico como de artístico. Na introdução à análise da imagem, Joly convida-nos a um olhar mais atento sobre a interpretação das imagens. Desconstrói a ideia de que a leitura é simples e direta. E também as fotografias da professora Raquel Soeiro de Brito não são nem simples nem diretas. Têm muitas camadas. Alegria dizia-nos que todas as mensagens estão sujeitas a interpretações diversas. Mas essa polissemia é, sobretudo, atributo da imagem. E é essa imagem que nós temos e que nos deu a professora Raquel Soeiro de Brito do seu legado de todas as imagens. Há 3 níveis de análise. O nível que é instintivo, que é aquele que nos desperta imediatamente a emoção. O descritivo, onde identificamos elementos. E depois o simbólico, que corresponde ao culminar do processo interpretativo, onde vamos, relacionar os elementos da imagem e que nos atribui depois os conhecimentos mais profundos.
Ainda Má, numa entrevista a propósito de uma exposição de contravisões, diz-nos que as imagens fotográficas, nelas somos seres profundamente históricos. Vemos as coisas com história, vemos qualquer coisa hoje e confrontamos com alguma coisa que já vimos. Ou então até imaginamos coisas que possam vir a acontecer, a partir daquilo que estamos a ver. Eu diria mais, não somos seres profundamente históricos apenas, somos seres profundamente geográficos. E leva-me então aqui às fotografias da professora Raquel Soeiro de Brito. Estas fotografias também os meus alunos as conheceram. Porquê? Eu conheci-as na Geografia Humana, enquanto fui aluna, mas eles também as conheceram como um legado muito importante, como aquilo que representa a fotografia para qualquer geógrafo. É um ponto de partida. E por isso, numa linguagem diferente, fiz tantas maratonas fotográficas. E destas maratonas fotográficas foi incutir nos alunos a capacidade de pegar nos dispositivos móveis que têm à sua disposição e fazer desses mesmos dispositivos móveis a captação da imagem para memória futura, mas também para a análise, mas também para encontrarmos tudo nos mapas. Voltamos ao aprofundamento histórico, mas também ao aprofundamento geográfico. Sem muitas demoras, a professora Raquel Soeiro de Brito inspirou-me muito. E como me inspirou tanto, também ela foi a musa da geografia numa exposição recente no Museu de Arte Contemporânea de Elvas, onde, a convite do colecionador António Cachola, fazia parte, integrava esta obra que está aqui exposta, com todas as coordenadas onde a professora nos deixa a sua marca. E tudo aquilo são janelas. Janelas que nos abriu para que pudéssemos encontrar outro tipo de realidades. Ainda numa exposição na FCSH que continua, na Casa de Vidro, que tive a honra também de participar, continua ali a exposição e é tão gratificante ver todos os dias imensa gente a ver as fotografias da professora Raquel. E, efetivamente, vão muito além daquilo que é o testemunho científico. O testemunho científico, mas também o artístico. Aqui, a professora, no dia da inauguração, com os futuros geógrafos, portanto, da nossa casa. E foi bonito, quando fui captar aquela fotografia, dizer e ver escrito que a professora Raquel Soeiro de Brito é uma mulher muito importante na história desta nação. Que está a par, como Beatriz Ângelo e todas as suas, portanto, outras mulheres importantíssimas na nossa história. À professora Raquel, muito obrigada por esta herança e por tudo aquilo que me ensinou em termos geográficos, mas também pessoais. Muito, muito obrigada. Vai usar da palavra o professor Dr. Fernando Martins. O professor Fernando Martins tem o doutoramento em Geografia e Planeamento Regional pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. É desde 2006 professor auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Excelentíssimo Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada, Excelentíssimo Sr. Almirante, Presidente da Academia de Marinha, Excelentíssimos Srs. Almirantes, Excelentíssimos Srs. Comandantes, Excelentíssima Sra. Professora Raquel Soeiro de Brito, minhas senhoras e meus senhores. O meu reconhecido agradecimento pelo convite para participar nesta sessão de homenagem à Sra. Professora Raquel Soeiro de Brito, a que dei o título Raquel Soeiro de Brito, breve olhar sobre a sua obra. É uma enorme honra poder estar nesta prestigiada instituição que é a Academia de Marinha e ainda mais numa homenagem à Sra. Professora Raquel Soeiro de Brito, que me alargou horizontes para que serve a geografia, marcando o meu percurso pessoal e profissional, mas também a forma de olhar para a escrita e para o alcance que ela pode ter. Conheci a professora Raquel Soeiro de Brito em setembro de 1987,
Foi, aliás, a primeira pessoa que conheci no Departamento de Geografia e Planeamento Regional, quando aí fui admitido no curso de licenciatura com o mesmo nome, que em boa hora criou na Universidade Nova de Lisboa. Estava eu então longe de imaginar que haveria ter o privilégio de ser minha professora, e desse tempo destaco particularmente as aulas de Geografia Humana, que ricamente ilustradas e comentadas nos faziam pensar e transpor para horizontes longínquos, como recentemente tive a oportunidade de escrever. Falar da Sra. Professora Raquel Ser de Brito é, em primeiro lugar, falar da professora, preocupada com os seus alunos, com a sua aprendizagem. Professora é a forma como, na faculdade, a tratamos simplesmente a professora, a referência, pelo carinho que lhe temos. É também falar da investigadora, da cientista, da pessoa. Quaisquer palavras que eu aqui pudesse dizer sobre a pessoa seriam insuficientes para descrever os 38 anos em que nos conhecemos. Numa primeira fase como seu aluno, comecei orientando na dissertação de mestrado e na tese de doutoramento e como docente do Departamento de Geografia e Planeamento Regional que coordenava. Mais tarde, após a sua saída da academia, consolidou-se entre nós uma sólida amizade, daquelas que raramente temos o privilégio de poder ter na vida. É por isso que, em vez de me referir à senhora professora, prefiro hoje falar da sua vasta obra, apesar de me sentir pouco habilitado para o fazer. Pouco habilitado porque, apesar de muito ter aprendido nas suas aulas e nas muitas e por vezes longas conversas que vamos tendo, não ter tido a escola prática que a senhora professora teve, contactando e aprendendo com figuras maiores da geografia europeia e mundial, como lhe proporcionou, nomeadamente, o primeiro Congresso Internacional pós-Segunda Guerra, em que participou ativamente. Pouco habilitado por não ter podido acompanhar o seu por apenas ter podido acompanhar o seu percurso científico através dos seus trabalhos, sem ter a experiência de aprender e investigar in loco, pelo mundo, em missões de estudo em África e no Oriente, acompanhada de grandes nomes da geografia portuguesa e não só. Por nunca ter podido ver um vulcão ao vivo nem estudá-lo de perto, como contra ventos e marés o fez a quando da erupção do vulcão dos Capelinhos na Ilha do Faial, em 1957-58. Nem ter sentido as emoções de estar em determinados lugares, nomeadamente como lhe aconteceu na Guiné em 1962, e passo a citar. Comecei o estudo pelo interior, pelo Gabu. Apaixonei-me por esses povos, há muito tempo islamizados, vivendo num meio semidesértico. Os povos com quem entraram em contacto na sua longa viagem para o ocidente de África e os fulas, que foram os primeiros a cair na sua influência, mas não os únicos. Pouco habilitado por não ter tido as dificuldades que teve de ultrapassar, nem ter tido a coragem para enfrentar obstáculos como aqueles que a vida lhe colocou. Nunca poderei contar as muitas peripécias que nas andanças pelo mundo lhe aconteceram e que esperamos ainda nos queira contar. Por tudo isto, recorro a excertos dos seus admiráveis textos para encobrir as minhas fragilidades e destacar algumas características transversais da sua obra. E também do que vultos da escrita, da ciência e da cultura, bem melhor do que eu seria capaz, já escreveram. Toda a sua obra reflete da geógrafa de campo, como se intitula. Cito: inconformada com a aprendizagem apenas académica e desejosa de conhecer o mundo através dos meus próprios olhos. Fim de citação. Alguém que esteve, que viu, mas também que sentiu e interagiu para melhor compreender as relações e as interações que moldam as paisagens e quem nelas vive. Este foi sempre o seu propósito, numa geografia una e indispensável para quaisquer estudos de base, independentemente da sua natureza. Mas várias outras características coexistem para quem ler ou reler o que escreveu em mais de centena e meia de livros e artigos publicados, além de inúmeras conferências em que participou.
a forma pormenorizada com que nos apresenta os cenários da vida cotidiana que estudou primam pelo rigor e simplicidade, mas é a minúcia das descrições que nos capta a atenção e nos transpõe para a realidade que nos quer revelar. Como na descrição da pesca com arte sacada, praticada em Albufeira, numa comunicação que apresentou em 1949 no referido Congresso Internacional de Geografia. Cito: "Logo que a tarde cessa, acendem-se os Petromax para que o peixe atraído pela luz se junte em torno do barco. Mas como a pesca só começa quando faz bastante escuro, neste intervalo por vezes longo, os pescadores têm liberdade de pescar com qualquer outra arte, sendo para si o produto da venda da pesca. E se a rapaziada pouco paciente e sonolenta prefere dormir sob os bancos dos barcos, embrulhada em gastas mantas, os mais idosos sempre tentam a sorte com o anzol ou a toneira. O tempo passa devagar. De quando em quando o mestre espreita se há peixe. E se umas vezes não o vê, por ser pouco ou pelas águas estarem pouco lusas, estas apresentam-se outras vezes com laivos prateados. É a altura da tripulação acordar e começar a faina com fé na sorte dessa noite." Fim de citação. Como destacou Nuno Pires Soares na recensão crítica ao livro Lisboa, Esboço Geográfico, publicado em 1976, há simultaneamente, e cito, uma preocupação em interpretar e explicar utilizando uma linguagem precisa, mas compreensível pelo maior número possível de leitores, singularidade pouco comum na literatura académica. Um propósito explícito de revelar, explicar e ensinar, sempre por intermédio de uma narrativa elegante, clara, precisa, sintética e objetiva, realizada por quem sabe e quer ensinar. Fim de citação. A utilização da imagem como recurso didático, auxiliar ou complementar o texto, marcam a generalidade dos seus trabalhos. Uma novidade, pelo menos no contexto das publicações de trabalhos científicos na área da geografia, que no começo lhe valeram duras críticas entre os seus pares. Como sabemos, a imagem é uma poderosa ferramenta estimuladora da compreensão e da aprendizagem, tanto na prática docente como na divulgação científica. E se a senhora professora Raquel Soeiro de Brito tem a mestria da escrita, a aptidão para a captação de imagens não é menor. Como provam as fotografias que constam na generalidade dos seus trabalhos, mas também o acervo fotográfico com milhares de diapositivos da sua autoria, que se encontram no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa e na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Na sua obra está também presente o que José António Tenório, a propósito do livro São Miguel e Ilha Verde, publicado em 2004, designou por preocupação por uma geografia do bem-estar. Revelada, cito, objetiva e cruamente na descrição das más condições de vida dos enclaves populacionais da ilha, em que nos é fácil encontrar, na robustez científica do seu texto, a vocação da geógrafa e da professora para assinalar a pobreza das condições de vida dos micaelenses. Fim de citação. Em vários outros trabalhos, a preocupação com o bem-estar está também presente. Como, por exemplo, no seu texto sobre Angola, cito, a adaptação dos homens ao meio sempre constituiu para mim uma atração, que julgo estar patente nos estudos mais aprofundados que fiz nestas regiões. Pena é que os estudos desta natureza e mais desenvolvidos ainda não tivessem sido efetuados mais cedo, a fim de melhorar as condições de vida destes povos, ainda antes do final do século. Isso não foi feito. Oxalá seja conseguido para o alvorecer do século que se aproxima. Fim de citação. Ou a propósito do que reviu em redor da Baía de Guanabara, no Brasil, por exemplo. Cito, haver certa diferença de fortuna entre os moradores da rua e os do morro. Há casas grandes e muito boas, do mesmo modo que na rua circular, as há de aspecto mais pobre. Mas naquela a heterogeneidade é maior. Casas amplas e bem cuidadas encontram-se ao lado de um número elevado de pequenos casebres de madeira sem pintura, por vezes com uma só divisão. Os seus habitantes condizem com o ar miserável das casas. Velhas andrajosas e desleixadas choram um marido morto ou fugido que as deixou na miséria e com numerosa prole.
Sob a pergunta de Yves Lacoste, para que serve a geografia, afirmou em entrevista em 2018. A resposta aprendia por mim própria. A calcorrear montes e vales, de trás dos montes a Timor, convivendo com populações, tanto de alto nível social, como dos paupérrimos bairros tancareiros em Macau, ou de Deres em Diu, para só falar de territórios de expressão portuguesa. As muitas investigações que já se fizeram na área da psicologia e da didática permitem-nos compreender que, independentemente das teorias explicativas sobre a aprendizagem, que suportam o complexo ato de aprender, mais importante do que apresentar e explicar qualquer assunto é relacioná-lo com outro já conhecido, o que nos é próximo. Pois bem, na sua vasta obra, a professora Raquel Soeiro de Brito fala com frequência e de modo simples, mas magistral. É o caso do texto da conferência apresentada no Instituto Menezes de Bragança, em Panjin, Goa, em 1994, a que intitulou Como vi Goa em meados do século XX. Passo a citar. Para quem vem do Mediterrâneo, no fim do verão, época seca, e a terra em Goa no fim da monção, na época das chuvas, o contraste da paisagem é total. Às paisagens de restolho de cereais, amarelecidas pelo tórrido sol, onde às vezes ponteiam árvores maciças, verde baço, contrapõem-se os verdes luminosos dos arrozais, bordejados tantas vezes por elegantes coqueiros, balouçando suavemente por fraca brisa. Fim de citação. Bastará este parágrafo para compreendermos o que Vasco Graça Moura queria dizer no prefácio ao livro No Trilho dos Descobrimentos de 1997, quando caracterizou a sua obra como, e cito, uma autêntica levada poética da viagem. Fim de citação. O jogo e a elegância das palavras que utiliza de maneira muito própria e assertiva, numa construção frásica rica de pormenores e cativante. A capacidade de, na síntese, enquadrar e ser abrangente torna os seus textos científicos verdadeiras expressões de arte escrita. A sua obra proporciona-nos, como acabamos de ver, viagens sensoriais, ricas em contrastes e colorações, como, por exemplo, escreveu a propósito de Goa, paraíso da Índia. Vou uma vez mais citar. Goa é terra de contrastes, contrastes físicos com relevos que junto ao litoral não sobem além de escassa centena de metros, mas que se apresentam como magnífico perfil trapezoidal de uma platitude perfeita nos cimos. Contrastes de cor dados não só pelas miríades de tons verdes, amarelos e castanho-avermelhados, criados pelo gigantismo das formas da vegetação, mas também pelo próprio sol, cujo colorido se acentua a partir do bege cinza dos fundos aluvionares, até o aparecimento das crostas de laterite, de clássica cor achocolatada. Contrastes nagentes no tom da sua pele, que pode ir de um tom claro centro-europeu, característico das castas elevadas, arianas, às tonalidades várias de trigueiro, dominantes em particular nas castas drávidas. Fim de citação. A professora Raquel Soeiro de Brito é, nas palavras de Vasco Graça Moura, um dos vultos na afirmação da identidade cultural de um país, não apenas porque a sua obra nos ajuda a compreender melhor e mais profundamente várias vertentes da realidade transsecular e transcontinental que nos toca, mas ainda porque é protagonista de uma produção científica em coordenadas de atualidade, sem a qual esse mesmo país não poderá aspirar ao papel civilizacional que entende com legitimidade ser o seu. Fim de citação. Em alguns dos seus textos está também presente o traço da história e da cultura no mundo. No seu livro O Trilho dos Descobrimentos, de 97, destaca que as ilhas do Atlântico, e volto a citar, constituem os primeiros focos de uma corrente migratória para o Novo Mundo. Isso do ponto de vista quantitativo. A contribuição portuguesa não foi a mais importante pela difusão da língua, de costumes, tradições, sentimentos. Ela marcou de forma vigorosa o caldeamento das gentes do Novo Mundo. E, de maneira mais geral, poder-se-á dizer que as trocas culturais que têm contribuído para o enriquecimento da humanidade se iniciaram no alvorecer do século XV, conduzidas pelos povos ibéricos, tendo os portugueses papel preponderante. A propósito do património português no mundo, escreve, num livro em 98, Goa e as Praças do Norte revisitadas.
E cito novamente: não é possível ignorar o estilo das casas grandes que Portugal espalhou por todo o mundo, das ilhas atlânticas a Macau, passando pelo Brasil. Não é possível passar despercebida a grandiosidade das igrejas que os portugueses implantaram por todo o lado, justificada pela necessidade de demonstrar poder, pelo menos espiritual. Não é possível fechar os olhos à quantidade de nomes portugueses visíveis em várias cidades indianas, das quais Bombaim será porventura a mais importante, porque é a mais cosmopolita, a maior, a que mais rapidamente cresceu à custa da imigração, para o qual descendentes de portugueses deram um importante contributo. Cada um destes territórios continua a ser um enorme bocadinho de culturas que os ventos da história não podem destruir. E termino citando José António Tandório, no prefácio ao livro São Miguel à Ilha Verde, quando escreveu: quando um dia se escrever a história da geografia portuguesa, o humanismo geográfico dos trabalhos da professora Raquel Soeiro de Brito figurará como um dos traços mais vincados da sua obra. E prossegue: não sei o que mais admirar na sua autora. Se a mestria com que nos ensina a saber pensar e o seu saber fazer, se a perseverança e a inclinação humanista que sempre revelou em todas as facetas da sua vida académica e científica, se a capacidade para seduzir os jovens para a ciência, se os combates pela geografia. Tudo isto a geografia portuguesa lhe deve reconhecer. Fim de citação. Muito obrigado, Sra. Professora, por sempre que lemos ou relemos os seus textos, nos continuar a surpreender pela mestria cativante da sua escrita, científica e poética, em viagens fascinantes por outros tempos e lugares, a partir dos quais nos ensina para que serve a geografia e nos faz pensar sobre quem fomos, quem somos e quem queremos ser. Muito obrigado à Academia de Marinha por esta oportunidade e por, em boa hora, ter tornado possível esta homenagem. Muito obrigado. Vai usar da palavra o contra-almirante José Luís Leiria Pinto. Ingressou na Escola Naval em 1958, sendo promovido a segundo tenente em 1961. Serviu até 2007, tendo completado 46 anos de serviço na efetividade. É membro da Academia de Marinha desde 2001, sendo em 2011 elevado a membro emérito da classe de História Marítima. Sr. Almirante, Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional, Sr. Presidente desta Academia, Sra. Professora Raquel Soares de Brito. É com muito prazer e honra que tenho esta oportunidade de participar nesta homenagem. Minhas senhoras, meus senhores, a minha exposição vai se focar fundamentalmente em 3 pontos. A senhora professora, quando na Academia de Marinha, quando a erupção do vulcão dos Capelinhos e na missão geográfica a Timor. Na Academia de Marinha, as categorias de membro, as atividades como vice-presidente e as comunicações apresentadas na Academia. Foi membro correspondente da classe de Artes, Letras e Ciências em 11 de maio de 1988. Membro efetivo em 5 de março de 1992, membro emérito em 11 de abril de 2000 e vice-presidente da classe de Artes, Letras e Ciências de 2004 a 2015. Em 19 de outubro de 2017, membro honorário. Como vice-presidente, promoveu
organizou as exposições bienais de arte, pintura, modelismo, naval e escultura, intituladas O Mar e os Motivos Marítimos. Participou nos júris dos prémios Almirante Sarmento Rodrigues e Almirante Teixeira da Mota. E, por sua iniciativa, criou a secção de Gestão e Ordenamento das Atividades Litorâneas. Dirigiu 3 seminários em 2006, 2007 e 2008 e a edição dos 3 livros correspondentes. Promoveu a sessão comemorativa do 50º aniversário do início da erupção vulcânica dos Capelinhos, na Ilha de Faial. E, igualmente, a exposição de fotografias obtidas quando das suas visitas, estadias nos territórios de Goa da Mão e Dio, de 1955 e 56. Participou em vários prémios dos júris prémios Gá Coutinho da Sociedade de Geografia de Lisboa. Ao longo dos 2025, nas instalações desta academia, dirigiu e em parte executou, promovido pelo Instituto Geográfico Português, o Atlas de Portugal. Volume de 300 páginas em que colaboraram 12 personalidades de reconhecido mérito. A pedido da Direção Central do Centro Cultural do Belém, proferiu no terceiro trimestre de 2014 9 conferências sobre o tema A Terra e o Homem no Espaço Português, em que destacou a importância marítima de Portugal no passado como no futuro, tanto no passado como no futuro. Comunicações apresentadas na Academia de Marinha. Em 71, evolução recente dos métodos de navegação, da navegação estimada à navegação por satélite. Em 1983, características métricas de alguns sistemas coordenados na esfera. Em 1987, as ilhas do Atlântico e descobrimentos portugueses. 2000, Timor-Leste, primórdios dos anos 70. 2010, da tomada de Goa aos nossos dias, como Figoa em meados do século XX, estudos de uma geógrafa. Em 2011, homenagem ao professor Dr. Orlando Ribeiro. Em 2013, a Terra e os Homens no Antigo Ultramar Português. E em 2021, homenagem ao Almirante Vieira Matias, sessão para assinalar um ano do seu falecimento. Passa agora à participação da senhora professora quando a erupção do vulcão dos Capelinhos. Vou-me referir ao nascimento do vulcão, à missão de estudos geográficos, outras missões que seguiram e considerações finais. Quando é que nasceu o vulcão? Em 27 de setembro de 1957, e o nascimento foi testemunhado por o faroleiro que estava de serviço ao farol dos Capelinhos. Às 6h45 de 27 de setembro, assistiu a um borbulhar da água e depois uma erupção de pedras. Foi o nascimento do vulcão. Entretanto, devido pois à urgência de começar-se a estudar o vulcão, foi constituída uma missão de estudos geográficos do então Instituto de Alta Cultura, com a seguinte constituição. Era o senhor professor Orlando Ribeiro, que era catedrático,
a senhora professora Raquel Soares de Brito, extraordinária, depois 2 alunos de Geografia, um fotógrafo, um operador de câmara e um meteorologista. Foram transportados num avião, num PV2, da base aérea do Montijo, base aérea 6. Isto é 1957 e a Marinha a aviação naval tinha acabado em 53 com o aparecimento, com o estabelecimento da Força Aérea Portuguesa. Esta base aérea do Montijo tinha sido inicialmente da Marinha, havia ainda aviadores provenientes da aviação naval e um deles que pilotou esse avião que transportou a missão era o piloto, o primeiro-tenente, então, Cirne de Castro, piloto aviador. Há um testemunho interessante do comandante Cirne de Castro, que não pôde estar aqui presente, em que diz o seguinte, relativamente à senhora professora. Convidada pelo Presidente da Academia de Marinha, Contra-Almirante Rogério de Oliveira, foi o primeiro elemento feminino a servir como vice-presidente, atendendo à sua vasta experiência na docência universitária na área de Geografia. Com a erupção do vulcão dos Capelinhos dos Açores, a sua curiosidade de geógrafa envolveu-a, ainda mais nos assuntos da sua área universitária. Depois da colaboração de meios navais e aéreos, permitindo assim aos jornalistas a cobertura do acontecimento de interesse nacional e internacional. O avião PV2 da base aérea 6 do Montijo, pilotado pelo primeiro-tenente aviador Cirne de Castro, que com jornalistas nacionais fizeram base no aeroporto das Lajes e cobriram em voos diários os vários aspectos da erupção. Sempre afável, pronto a enfrentar as vicissitudes da vida académica, o seu centenário fica no arquivo das recordações e na memória e amizade de todos os que tiveram o prazer e a oportunidade com a professora Raquel Soares de Brito terem servido na Academia de Marinha. Isto é o testemunho dele, datado de recentemente. Esta missão chegou aos Açores em 4 de outubro e no Faial foi apoiada pelos navios patrulhas durante as 2 estadias que teve, de 4 a 22 de outubro e de 57 a 2 a 27 de janeiro de 1958. Também a Junta Autónoma dos Portos, como disse, 2 navios patrulhas, o Príncipe e o Maio, e a Junta Autónoma e os bombeiros voluntários locais. A missão, que é isto? A missão esteve instalada numa casa a 1,5 km uma casa vazia na altura, 1,5 km do farol, da erupção, mas com uma vista ampla sobre o vulcão. A senhora professora estudou a erupção vulcânica, observando, medindo e registando cuidadosamente os fenómenos correspondentes às várias erupções que foram fotografadas e filmadas. O filme foi projetado pela primeira vez em Paris, em 1958, por ocasião do Ano Internacional de Geografia, tendo sido alvo de muito interesse científico. No entender da senhora professora, e passo a citar,
Esta missão aos Capelinhos ocasionou o mais impressionante e diferenciado dos seus estudos. Fim de citação. Tendo marcado o início da sua projeção internacional como geógrafa. Foram constantes as suas visitas à cratera do vulcão, sendo pela população local conhecida como a Menina do Vulcão. Já que era então uma jovem de 32 anos e 13 anos antes a primeira mulher doutorada em Geografia e a 11ª a obter o doutoramento em Portugal. A observação direta do vulcão foi feita posteriormente pela Missão de Estudos Geográficos e terminou em 1958. A erupção do vulcão demorou 13 meses. Posteriormente, seguiu-se outra missão dos Serviços Geográficos de Portugal e a observação de vários cientistas estrangeiros. O Ministério das Obras Públicas enviou uma missão para estudar as primeiras medidas a tomar na sequência dos prejuízos causados. A erupção, como disse, durou cerca de 13 meses, não apenas provocou danos materiais. Uma significativa parte da população faialense seguiu para os Estados Unidos e para o Canadá, que no fim eram já tradicionais locais de imigração, e nesse Canadá e os Estados Unidos, pois na ocasião facilitaram a já tradicional imigração açoriana. Temos aqui depois uns slides isto é 57, vejam essa povoação norte pequeno que era ainda um bocado afastada do farol, mas atingida por estas para a erupção. Isto são jatos verticais de gases e fumos dos Capelinhos, 57. O ilhéu em ferradura, cá está, e a altura destas camadas de cinza. Uma explosão, isto foi tudo fotografado depois da tal casa, não é? E há outras perto do local. Gases densos e escórias dos Capelinhos, em 57, aqui lá se vê. Depois o perfil de sul-sudoeste. Tem aqui uma máquina de filmar, não é? E tem aqui a vertente destruída pela abrasão dos Capelinhos. Agora, a missão geográfica a Timor. Vai-se também dividir em 3 partes. A missão de estudos a Timor, estudos apresentados em 70, 71 e 72, e depois a comunicação que a senhora professora fez aqui à Academia em 2000, Timor-Leste, primórdios dos anos 70. Esta comunicação que já foi referida na relação de comunicações que a sua professora fez. Vou aí atrás. As missões de estudo. As missões de estudo foram 3 missões foram efetuadas em 1971, 72 e 73.
Foi em estudos apresentados em 70, as missões de estudo foram em 71, 72 e 73. E eu conheci pessoalmente a senhora professora em 1973, em setembro de 73, quando cheguei a Dili para assumir o comando da Defesa Marítima e Serviços de Marinha. 23 de setembro. Estava previsto a senhora professora ir lá em 74 para acabar as suas missões, mas acontece que depois houve o pós-25 de Abril, depois não foi possível ela voltar lá. Foram estudos apresentados em 70, 71 e 72. Foram estes 3 estudos: a ocupação do solo na Ilha de Timor, no Colóquio Europeu de Estudos da Insulíndia, em 71 na Revista Geográfica, a ocupação do solo no Timor português, e em 72 Timor, aspectos gerais, no Seminário das Índias Orientais. Destacar a comunicação que apresentou na Academia de Marinha, subordinada a este tema, Timor-Leste, primórdios dos anos 70. Neste interessante estudo são descritos os seguintes pontos: a história da expansão portuguesa até 1515, antes dos primeiros contactos com Timor, a geografia do território, dados meteorológicos, plano funcional da cidade de Dili em 1973 e a população, distribuição e características e vivências. Depois eu li com atenção este relatório e não haja dúvida que aqueles dados todos eu depois os confirmei e são objetivos, são exatos. Termina principalmente este plano fundamental, este plano funcional da cidade de Dili. Julgo que é o único plano que há atualizado, em que faz o levantamento da cidade de Dili com todos os pontos importantes da cidade. Está lá a Rádio Naval, está lá uma série de coisas. Ela depois, a senhora professora, termina com comentários sobre as dificuldades da governação de Timor perante a falta de infraestruturas e a necessidade da economia local tornar-se mais evoluída, para o qual apresenta acertadas observações. Eu vivia em Timor português de setembro de 70, de 1900... Agora como é que é isto? Não. Está aí, estarás. Obrigado. Vivi em Timor de setembro de 73 a novembro de 75 e até ao dia 25 de abril não haja dúvida que houve melhoramentos visíveis. Depois de 1975, depois do abril de 1975, pois, como tenho conhecimento, foi o caos, não é? Seguiu-se a invasão indonésia e depois de 25 anos da invasão indonésia, só Timor foi
declarado Estado independente em 2 de abril, 20 de maio de 2020. Eu tenho aqui umas fotografias de Dili. Aqui vê-se aqui o Porto de Dili, aqui o farol de Dili, que era o único farol de segurança que havia na área, e muitos navios se aproximavam-se para tirar a posição, não havia GPS nem coisas do género. Depois aqui havia o bairro de Farol, onde era a residência, a minha residência do Capitão de Portos, e aqui era a Rádio Naval, nesta grande área, e aqui o aeroporto. Tudo montanha. A costa norte, que era a costa calma, lagoas, com os respectivos jacarés e tal, e aqui, como o mar era calmo, era o chamado Mar Mulher. A sul já era o Mar Homem, já a coisa era complicada. Os portos, o porto principal, que era Dili, claro, ficava na margem norte. Mas uma casa do Irai, isto também é fotografia da senhora professora, era tudo em madeira, era principalmente no leste. Aqui é uma embarcação tradicional para a pesca. A pesca só havia propriamente pesca na ilha do Ataúro, que é a ilha frontal de 12 milhas de Dili. Até há um estudo muito interessante do professor Luís Tomás, em que fala que, contrariamente ao lado indonésio, o timorense é pouco dado às atividades marítimas, não é? E daí que tinha estas embarcações. Não é? Vejam, tem ali uma não sei como é que isto chama, um flutuador, uma parte para dar estabilidade, não é? E isto era ali junto na Praia da Areia Branca. Isto é o bazar. O bazar eram mercados que havia por todo o território. Aqui é o sal, venda de sal, com estes sacos também em folha de palmeira, uma coisa desse género. Bazar, venda de sal. É aqui. Tá bom. Agora, embobonaram na fronteira com a Indonésia, 2 moços lá, e o último slide é no Suai, é no sul, não é? Que tem danças, que é uma mescla de danças orientais, tailandesas e tal, tem muito isto. E com este slide termino a minha exposição. Lastimo ainda não dominar estas
a parte digital, mas, Sra. Professora, foi um prazer ter participado nesta homenagem. Muito obrigado. Com autorização de Sua Excelência, o Chefe do Estado-Maior da Armada, vai dar-se início à cerimónia de condecoração. Despacho do Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada de 2 de dezembro de 2025. Neste momento em que celebramos o centenário da ilustre cientista e membro honorário da Academia de Marinha, professora doutora Maria Raquel Viegas Soeiro de Brito, cumpre reconhecer o seu notável e brilhante percurso como geógrafa e destacada investigadora da prestigiada Escola de Geografia de Lisboa. A sua vida académica e científica foi marcada por um profundo sentimento de missão, pela incansável promoção do conhecimento e por uma exemplar disponibilidade que, de forma voluntária e generosa, sempre colocou ao serviço da Academia de Marinha. Professora universitária de reconhecido mérito, lecionou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política Ultramarina, sendo ainda cofundadora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde criou os departamentos de Antropologia e de Geografia e Planeamento Regional, tendo exercido as funções de vice-diretora. Foi também professora titular na Universidade de Paris. Entre outras funções de relevo, foi ainda secretária do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, desempenhando um importante papel na dinamização da investigação geográfica e dirigiu a revista Geográfica da Sociedade de Geografia de Lisboa, contribuindo para a difusão do conhecimento científico. No seu brilhante percurso como geógrafo, realizou investigações em todas as parcelas ultramarinas portuguesas, que tiveram expressão numa vastíssima obra de elevado valor científico que permanece como referência incontornável na bibliografia especializada. A professora Raquel Soeiro de Brito desempenhou, durante 15 anos consecutivos, as funções de vice-presidente da Academia de Marinha na classe de Artes, Letras e Ciências, revelando inexcedível zelo, competência, determinação e um firme compromisso com a valorização do mar português. A sua ação contribuiu decisivamente para o êxito da missão da Academia e, por consequente, para o prestígio da Marinha. Pelo exposto, é de elementar justiça enaltecer as elevadas e relevantes qualidades humanas da professora doutora Raquel Soeiro de Brito e a forma excepcional como contribuiu para a causa pública, através da investigação e da divulgação da geografia, dos assuntos relacionados com o mar e do património cultural da Marinha, considerando assim que os seus relevantes serviços contribuíram expressivamente para a valorização, o prestígio e o relevo da Marinha Portuguesa. Assim, ao abrigo do disposto do artigo 3º do Decreto-Lei nº 49052, de 11 de junho de 1969, é concedida a Medalha Naval de Vasco da Gama à professora doutora Maria Raquel Viegas Soeiro de Brito. Lisboa, 2 de dezembro de 2025, Ministério da Defesa Nacional Marinha, o Chefe do Estado-Maior da Armada, Jorge Nobre de Sousa. Almirante. Vai ser condecorada com a Medalha Naval de Vasco da Gama a seguinte académica: professora doutora Raquel Soeiro de Brito. Sua Excelência, o Almirante-Chefe do Estado-Maior da Armada, vai impor a condecoração.